Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre está produzindo conteúdos significativos e empoderadores e falando de assuntos diferenciados. Como eu avisei no início desse ano, no retorno agora do YouTube do Leia Preta Leia, eu ia trazer mais livros não ficcionais para comentar aqui com vocês. E a nossa resenha não ficcional de hoje é desse livro aqui, o Bruxa Natural, Guia Completo. Esse livro foi me enviado na parceria com a Dark Side. Esse livro é de 2021, da autora Arin Murphy Hiscock. E se você me segue aqui nas redes e desde o Freewini, você sabe que há bastante tempo eu venho pesquisando e eu sou uma praticante de magia natural. Eu me considero uma bruxinha natural, semi-praticante, não é sempre que eu pratico não, mas eu tenho muito interesse na questão de magia natural, ancestralidade, de usar as energias da natureza, chás, cristais, toda essa parada esotérica que muita gente desconsidera e acha que é bobagem, mas eu realmente acho que me ajuda aí a encontrar um lugar de pertencimento no mundo e de me conectar com a natureza. Então, esse livro aqui é um dos primeiros livros que a Dark Side publicou no Brasil, da nova coleção que eles têm, que é a coleção Magicai. A coleção Magicai hoje já tem 22 livros, né? E são livros que têm temas distintos da questão de espiritualidade alternativa. Então tem guias divinatórios, como tarô, por exemplo, quiromancia. Também tem mais livros de bruxaria natural, tem livros de histórico de bruxaria, e esse aqui foi um dos primeiros publicados e eles me enviaram, acho que em 2022, um pouquinho depois do lançamento, para eu ler e poder resenhar e falar para vocês o que eu achei, né? Fiz vários post-its aqui. Eu gostei muito do livro, mas achei um livro um pouco básico, né? Mas eu vou falar mais para vocês daqui a pouco. Mas antes de mais nada, peço a você que, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, você se inscreva aqui no Leia Preta Leia, no botão de se inscrever, dá o seu like, porque tracinha que é tracinha, dá o like antes mesmo do vídeo começar. E se você quiser receber mais avisos de quando vídeos novos saírem, porque eu não estou publicando livro no YouTube toda semana, né? Vídeo no YouTube toda semana, você clica aqui no sininho de notificação para receber os avisos dos vídeos novos. E se você quiser ter acesso a mais conteúdos praticamente diários do Leia Preta Leia, siga @Leia Preta Leia nas principais redes sociais, Instagram e TikTok. Os links para você seguir nas redes estarão na descrição desse vídeo. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Esse livro, Bruxa Natural, Guia Completo de Ervas, Flores, Óleos Essenciais e Outras Magias, ele é da autora canadense Arin Murphy Hiscock. Ela é uma bruxa natural, uma praticante de bruxaria natural, mas ela também é Wicca, da religião Wicca, e ela é alta sacerdotisa do clã Black Forest, que é um dos grandes clãs de Wicca lá dos Estados Unidos e do Canadá. Então ela tem toda uma experiência nessa questão de ancestralidade e da religião neopagã, da nova era, e ela atua há mais de 20 anos com esse ramo da espiritualidade alternativa e já escreveu vários livros, e 2 dos livros dela foram publicados recentemente pela Dark Side. Esse aqui, A Bruxa Natural, é um, e o segundo é Casa da Bruxa Natural. Se você quiser ter acesso a esses 2 livros, eu vou colocar o link aqui na descrição para você comprar se você quiser. Vamos começar então, gente, falando sobre a figura da bruxa, né? A figura da bruxa é uma figura que gera muito fascínio na humanidade. Ela também é uma figura arquetípica, também de estereótipo, vai significar várias coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu sempre penso na bruxa como a senhora mais velha, resume dentro dela vários conhecimentos e práticas empíricas de cura, de contato com a natureza, dessas magias verdadeiras que as nossas avós fazem com aquela comida de conforto, com aquele chazinho que cura uma dor de cabeça. A figura da bruxa, para mim, ela tem muito essa questão ancestral e da senhora, né? A crença das bruxas, ela permeava praticamente todas as nossas civilizações antigas de diversas etnias, inclusive etnias africanas. E aí, quem eram essas bruxas na antiguidade, né? Basicamente eram mulheres, também tinham homens, mas geralmente mulheres independentes e multifacetadas, que elas cultivavam tradições da
e tinham muita afinidade da natureza. Muitas vezes eram essas senhorinhas mesmo, principalmente na Idade Medieval, que moravam junto da natureza, que eram pessoas pobres, inclusive, mas que com o seu conhecimento ali empírico das ervas da natureza, elas ajudavam a si mesmas e as pessoas ao redor. Mas elas muitas vezes foram acusadas injustamente de vários malefícios. E você vai conhecê-las no normal. A curandeira, a benzedeira, que é uma figura muito comum das cidades de interior, que eu acho que inclusive é uma arte que está morrendo, né, está deixando de existir. A sua avó que faz o chá, as nossas mães, aquela magia muito feminina, não necessariamente de mulher, mas muito feminina, que vem dessa conexão com a natureza. Já segundo a autora Alice Hoffman, que é a autora do livro Regras do Amor e da Magia, que eu resenhei recentemente, né, que é um livro de bruxinhas que eu adoro, ela diz que há uns 3 ou 4 séculos atrás, as pessoas acreditavam no demônio. Então, quando elas não podiam explicar um incidente, a causa do mal muitas vezes era atribuída a uma mulher. Então, se sua colheita apodrecia, era uma bruxa. Se tinha uma geada que destruía a plantação, era uma bruxa. Se uma criança nascia morta, era uma bruxa. E assim por diante. Inclusive a peste, né, que assolou a Europa, matou quase, acho que 1/4 da população, ou 2/4 da população europeia no século XIII, foi atribuído ao trabalho de bruxas, quando na verdade era a peste bubônica transmitida por ratos que vieram dos navios do Oriente. Então assim, né, a gente pegava um mal que a gente não conseguia explicar e atribuía a uma mulher. E quem eram essas mulheres? Basicamente mulheres que não se enquadravam nos papéis de gênero que se esperavam delas. Mulheres que faziam o que queriam, mulheres que tinham uma propriedade, mulheres que tinham inimigos, mulheres que tinham amantes, ou seja, mulheres que não eram regularmente casadas, né, na igreja, mulheres que conheciam os mistérios do parto, todas eram suspeitas e condenadas aí na fogueira, se fosse na Europa, ou no enforcamento, se fosse nos Estados Unidos, ou pelo menos no ostracismo de serem abandonadas, as pessoas terem medo delas, né? Mas o que é basicamente ser uma bruxa natural? É apropriar-se de uma força interior, é honrar a ancestralidade da gente, é enxergar potencial mágico na natureza. Para Erin Murphy Hickok, autora do livro, ser uma bruxa natural é tudo isso. Inclusive e principalmente é quando você estreita o seu laço com a natureza e tira uma conexão e enxerga potencialidade na natureza para as curas, para o tratamento, para a melhoria da vida em geral. Então vamos falar sobre esse livro, né? Basicamente, Bruxa Natural, ele é um guia básico, ele é introdutório, bem introdutório, dos principais elementos, rituais e práticas que norteiam a vida e as práticas da vida da bruxa natural. A autora deixa muito claro que a prática da bruxa natural, ela é muito pragmática. Ela é uma pessoa que pratica a sua espiritualidade com o acesso direto dos elementos da natureza. É uma coisa de pegar, de fazer, da materialidade das coisas da natureza. Existe uma tentativa de se desconectar de uma religiosidade, digamos, hegemônica, de um vínculo religioso necessariamente. Por exemplo, a Wicca é uma religião que muitas pessoas consideram que são bruxas, bruxinhas boas, né? Mas a Wicca é uma religião formal, que tem seus preceitos, né? Mas a prática da bruxaria natural, também chamada de bruxaria verde, ela é uma prática de natureza individual, ou seja, muitas vezes desvinculada de um coven. O que é um coven? Um coletivo de bruxas, né? E de natureza muito feminina, de energia feminina, de energia do cuidado, da criação, da geração e ao mesmo tempo do caos, né? Que a energia feminina tem muito essa coisa, mas pode ser praticada por homens também, por todos os gêneros afinal. Mas a bruxa natural, ela se define por sua relação com o seu redor, com os elementos do redor, e a sua ética, ela é muito baseada na afinidade com o restante da natureza. E eu falo restante da natureza porque eu venho, digamos, de uma linha filosófica que não enxergo a humanidade como algo separado da natureza. Então a gente faz parte da natureza, do mundo natural também. O mundo artificial criado pelos seres humanos, ele está integrado ao mundo natural, então a gente se conecta com o restante do mundo natural que não é humano e com os outros humanos também. E quais são as temáticas, né, desse livro? O Bruxa Natural, ele é um compêndio básico, como eu disse, de recursos, dicas e habilidades que vão conduzir pela mão uma aspirante à bruxinha natural, uma pessoa que está iniciando o seu caminho. E assim, ela vai falar basicamente dos usos e significados mágicos de elementos da natureza. Ela vai falar, por exemplo, do poder das fases da lua, da ciclicidade da natureza, do poder das estações, dos usos de ervas de forma medicinal, mas principalmente mágica, ou seja, com o sentido de atingir algum propósito, da força dos cristais e dos símbolos, né? Dos símbolos que são arquetípicos da bruxa,
como por exemplo o atame, a pena, a varinha, a bengala da bruxa, né? Mas também mostra algumas receitas de chás, infusões, que são chás basicamente que não podem ser bebidos, comidas e rituais básicos, sempre focando nos seus efeitos mágicos, ou seja, propositivos para alguma intenção. Ela fala muito nisso, gente, efeito mágico. O livro dela não é baseado para efeitos curativos, embora fala, né, dos efeitos curativos, de um chá, de um banho mágico, aromaterapia, mas a intenção é o efeito mágico, é o propósito que você usa aquele elemento. Mas principalmente o que o livro Bruxa Natural fala é de como a bruxa natural, de um jeito ou de outro, ela só se constrói por meio do respeito e equilíbrio que ela precisa cultivar todos os dias em sua relação com o mundo natural não humano e naturalmente com os outros humanos também. Então tem uma ética muito profunda nessa prática, né? A bruxaria natural, ela não é uma religião organizada, inclusive é individual, prática individual, ela não é como a Wicca. E a bruxaria natural e a Wicca têm em comum essa grande reverência aos elementos da natureza. Só que a Wicca é uma religião formal, como eu falei pra vocês. Você pode ser uma bruxa natural e praticar Wicca também, não tem problema. Mas a Wicca é uma religião formal, que tem uma estrutura, tem sua ritualística e muitas vezes ela é baseada em práticas ancestrais das religiões pagãs, então é considerada uma religião neopagã. Tem essa coisa do mito da deusa, da força do feminino, mas tem rituais que muitas vezes a bruxa natural também importa, né? A questão de você criar o seu altar, os ciclos mágicos que fecham e abrem os feitiços. Então tem alguns rituais sim que a gente importa das Wicca, mas a bruxaria natural, ela não necessariamente tem essas ritualísticas. Nesse livro, o que a autora fala? O que é magia, bruxaria para ela, né? É a prática de trabalhar com as energias da natureza para atingir determinados objetivos, seja prosperidade, calma, paz, amor, romance, enfim, uma série de coisas, sem necessariamente um cunho religioso. Porque magia, basicamente, gente, é transformação, é energia em transformação, quando você pega essa energia dos elementos naturais e transforma ela para atingir determinado objetivo, um determinado propósito que ele é, digamos, intangível, não é um propósito material, como no caso do usar o chá para curar a dor de cabeça. É no caso de como você usar o chá para atingir prosperidade. Vocês conseguem entender? É uma coisa muito mais intangível, muito mais difícil da gente registrar. E assim, a bruxa natural, basicamente do ponto de vista da autora, o que eu concordo, é esse alguém que vive esse caminho natural e está consciente de como a energia da natureza flui pelos elementos da natureza, flui pelo nosso corpo, pelo ambiente, mas ao mesmo tempo é um caminho muito individual. Eu já não acho que é tão individual, porque eu venho muito dessas coisas que você colhe das suas avós, da sua mãe, do seu avô, de uma tia. Então eu não acho que seja tão individual assim, mas a prática de você se sentir bruxa natural é individual, é solitário e não exige nenhuma ritualística, nenhum ritual, nada que precise, sabe, ter rituais, embora que você possa fazer se você quiser. Inclusive ela mesma, a própria autora, coloca alguns rituais, porque ela vem da Wicca, então ela coloca alguns rituais que ela sugere, mas que não necessariamente você precisa fazer. E vamos falar então da estrutura desse livro. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte tem 4 capítulos e a segunda parte tem 5 capítulos, né? É um livro grande, como vocês falando. Eu acho que a gente tem que parar rapidamente para mostrar a beleza que é esse livro, porque ele é um livro todo ilustrado, ele é belíssimo. Eu já fiz um vídeo, vou fazer outro vídeo mostrando ele por dentro. Se você me segue no Instagram, @LeiaPretaLeia, você já viu um Reels que eu postei lá. Ele é todo ilustrado, uma edição primorosíssima, que na verdade não é nenhuma surpresa, porque as edições da Dark Side são incríveis. Então ele é um livro, inclusive assim, que tem um prazer de você ter ele na sua estante, porque ele é um livro muito bonito, né? Mas basicamente o que são essas partes? A primeira parte se chama Descobrindo a Bruxa Natural. Então essa é uma parte que vai explicar um pouquinho da história geral da bruxaria, da prática mágica, né? Mas de forma pouco aprofundada, e também vai explicar pra gente as conexões básicas da bruxa com a terra, com o seu local, com as estações do ano. Isso aí vai explicar mais ou menos como é que uma bruxa se torna uma bruxa, entende? E faz um apanhado assim sobre o que são os instrumentos mágicos que a gente chama, né? São os instrumentos que a gente usa, né? Como você tornar os seus espaços sagrados e como que você se conecta com o seu entorno, porque
A bruxa ela é muito conectada com o seu entorno, ela é muito localizada. Por isso as práticas de uma bruxa que mora nos Estados Unidos vão ser diferentes de uma bruxa que mora no Brasil. Não sei se vocês conseguem entender. Vai falar também, basicamente, da força e do significado dos 4 elementos da natureza, dos 4 elementos bruxescos, né? Que a gente sabe que na natureza existem milhares, sei lá, centenas de elementos da tabela periódica, mas os 4 elementos ancestrais: terra, água, ar e fogo. E eu sempre também falo do éter, né? Que é o 5º elemento, que é a nossa alma, a nossa mente, né? Também vai falar da importância dos usos dos 5 sentidos, porque a bruxa é muito pragmática, ela é muito prática. Então, como que você vai desenvolver a sua audição, o seu paladar, o seu olfato e a sua visão para se conectar com a natureza, mas também fala do 6º sentido, a nossa intuição. Ouvir aquele canto que vem dentro da gente, que avisa quando uma coisa às vezes não está certa. A gente muitas vezes no mundo moderno, a gente não escuta a nossa intuição. E a intuição é uma coisa da nossa parte da natureza mais primordial, mais primitiva e que nos salvam muitas vezes de muito problema, tá, gente? Além disso, nessa parte, ela vai falar sobre o poder dos ciclos da natureza e o respeito que uma bruxa normalmente tem com as estações, principalmente a bruxa que está no hemisfério norte, porque a gente que está na parte tropical do planeta, a gente não sente as estações mudando de forma tão gráfica, tão clara, igual no hemisfério norte, né? Então aqui a gente sabe geralmente tem uma estação quente e uma estação fria, mas você começa a se conectar para perceber as pequenas diferenças que acontecem, porque a natureza é cíclica, a mulher é cíclica, a mulher é um ser extremamente psíquico. Eu acho que eu tô me referindo principalmente à mulher cis aí, mas o feminino, né, ele é muito cíclico, mas o ser humano é muito cíclico também. A gente tem vários ciclos que se repetem com os ciclos lunares, os ciclos das águas, os ciclos da natureza, os ciclos reprodutivos, o cultivo das ervas, né? Porque a gente tem que lembrar que as religiões pagãs, elas eram muito conectadas com a agricultura. E principalmente, nessa parte, a autora vai enfatizar esse aspecto pragmático da magia natural. Porque a bruxa natural, como eu falei, ela encontra a sua espiritualidade na prática. Ela, inclusive, pode ser totalmente descrente de qualquer religião, mas ela se encontrar a sua espiritualidade no contato real com a natureza. Nessa coisa da mão na massa, né? Ao mesmo tempo que ela pode seguir uma série de outras religiões e credos, assim como eu me considero espírita kardecista, mas também tenho uma conexão muito grande com as religiões de matriz africana, gosto de elementos do budismo e ao mesmo tempo me considero bruxa natural. Então você consegue sim viver nesse sincretismo religioso e ter respeito por todo mundo, que eu acho que é o principal. E a segunda parte é o quê? Trilhando o caminho natural, que são 5 capítulos, que é uma parte mais prática do livro, onde a autora realmente dá dicas de como você realizar rituais, como você trabalhar nessas fases da lua, você usar a energia do sol, como você se apoderar do poder das ervas, como você identificar para que serve cada cristal. É um guia realmente nessa parte, né? Então ela demonstra a prática da magia com as árvores, as flores, as ervas, os cristais e as pedras, que são chamados de os ossos da terra, né? E então ela vai realmente ensinar receitas mesmo, que você pode adaptar, rituais que você pode adaptar e métodos para extrair as energias mágicas e consumir essas energias mágicas. Então assim, ela vai ensinar receitas de chás, para que serve cada erva, tem até uma lista de ervas no final, com os significados mágicos dessas ervas, né? Sobre infusões, que são esses chás que a gente não bebe, sobre elixires, sobre como fabricar óleos aromáticos, banhos mágicos, e inclusive na receita culinária do dia a dia, como você pode fazer aquela receita colocando ervas e temperos e ter toda uma intenção mágica para atingir um objetivo na sua vida. Então, a autora mostra, inclusive, como você pode juntar as suas práticas mágicas com outras artes, como, por exemplo, a medicina alternativa, a medicina natural, a aromaterapia, a culinária e até o paisagismo e a jardinagem. Mas ela deixa claro que esse livro é sobre práticas mágicas. Ela recomenda, inclusive, que a gente procure outras bibliografias para poder ajudar nesses outros lados. Embora que em vários momentos ela acaba falando, essa erva aqui é conhecida porque é boa para dor de cabeça ou para cólica, mas qual é a prática mágica? E o mais legal é que você começa a fazer uma análise e perceber que muito das intenções mágicas de determinada coisa tem muita relação com as práticas, com o uso pragmático delas mesmo. Então, às vezes, um chá, por exemplo, de alecrim com hortelã, que é um chá para energia, concentração, para trabalho, para você se sentir bem consigo mesma, no sentido mágico, você vai ver que a alecrim é uma erva ótima antidepressiva. Você começa a entender
que tem uma razão de ser, entendeu? Que as nossas ancestrais, elas recomendavam um chá para tal coisa, sem saber necessariamente do elemento científico que tinha, mas elas já sabiam que servia. Então faz muito sentido, entendeu? Inclusive o que eu faço muitas vezes é fazer o que a gente chama de uma espécie de catálogo de coincidências, né? O que uma cor significa, o que uma erva significa, o que uma fase lunar significa e como é que você usa isso, né? Então, por exemplo, existe um dado científico interessante sobre o fato de que tem plantas que é bom sempre plantar na lua crescente, porque tem um significado na magia, mas o significado científico é simplesmente de que na lua cheia, a lua tem um efeito gravitacional que puxa a seiva das plantas e faz com que elas apodreçam mais rápido. Então, assim, no fim das contas, você começa a estudar várias coisas e você vê que faz sentido, entendeu? Não é só esoterismo, é jovem místico, que não tem justificativa. As coisas fazem sentido. Por isso que eu acho que é tão importante a gente pesquisar as coisas tradicionais, ancestrais e ouvir o que as avós da gente têm a dizer, porque elas têm muita razão. E vamos aí então ao que é o resumo desse livro. Eu já venho pesquisando, gente, a magia natural há alguns anos, bem antes da pandemia, 2017, 2018. Então, pra mim, esse livro ele realmente é básico, embora tenha várias receitinhas, algumas coisas aqui que eu marquei e que são legais, e eu gostei como um compêndio, uma espécie de grimório para eu ter no meu armário, para eu ir lá e consultar quando eu esquecer para que uma erva serve, né? Mas ele realmente é básico. Então, para quem realmente quer conhecer o universo, entender os significados básicos da magia natural, ele é bem indicado, mas eu vou recomendar para você que se você quiser expandir nessa questão da espiritualidade alternativa, você pode inclusive comprar os outros livros da linha Magicada Dark Side, que tem livros mais profundos do que esse. Eu acho que um ponto bom da gente começar, depois que você lê esse livro e entender, é você ir atrás da história, da explicação histórica, das práticas mágicas, da onde veio, e não só daquela história arquetípica da Europa, não sei o que, não. Fazer um estudo histórico. Então, por isso, eu vou recomendar para vocês o livro Grimório das Bruxas, que é do Ronald Hutton. Ele é uma pesquisa histórica e científica sobre a bruxaria e ele é da linha Magicada Dark Side. Também eu tenho um outro chamado A História da Bruxaria, que é dos autores Jeffrey Russell e Brooks Alexander. Eles são historiadores e eles vão fazer um apanhado muito grande da história da bruxaria como um todo. Esse livro é do selo Goya, da editora Aleph. E eu tenho outro livro também, esses livros não estão aqui comigo no Rio, mas estão em Vitória, que fala sobre essa questão da cultura da deusa e do sagrado feminino. Essa figura do feminino é muito forte na bruxaria e nas religiões neopagãs. Esse livro Mulheres, Mitos e Deusas, o Feminino através dos Tempos, é da historiadora Martha Robles. E ele também é do selo Goya, da editora Aleph. Um outro também ponto de vista para você estudar da questão prática e materialista da caça às bruxas é o livro O Caliban e a Bruxa, da Silva Federici. Ele é da editora Boitempo, eu tenho ele aqui no meu... Ou é da Elefante? Não, ele é da editora Elefante, eu tenho ele aqui na minha estante, estou lendo, porque é um livro de uma filósofa, né? Então ele tem que ser lido com cuidado, mas ela vai falar muito da questão real, né? Do porquê que a caça das bruxas foi utilizada inclusive como um elemento para divulgar o capitalismo, né? E uma dica que eu posso mostrar para vocês de conteúdos brasileiros em PTBR de bruxaria natural do Brasil é o canal da Bruxinha Natural e Taróloga da Pri Ferraz. Ela tem um canal chamado Diário da Bruxa, eu acompanho há bastante tempo o canal dela, ela também tem no Instagram, @Diário da Bruxa, eu vou colocar os links aqui, e ela dá muitas dicas de várias questões de magia natural, mas ela é taróloga e ela dá cursos de tarô. Então se você quer aprender profissionalmente esses elementos divinatórios como o tarô, né, que é mais uma ferramenta de aconselhamento do que qualquer outra coisa, você pode procurar a Pri Ferraz, tá? Todos os livros que eu citei aqui vão estar nos links da descrição, o link da Amazon para você comprar se você quiser. Vou encerrar esse vídeo convidando você mais uma vez para se inscrever nesse canal e dar o seu joinha. Tô tentando publicar vídeos aqui às quartas-feiras, pelo menos 2 a 3 vezes ao mês. Por isso, também tecla no sino de notificação para você receber avisos de quando novos vídeos vão sair, mas geralmente quartas-feiras às 18 horas. Me siga nas outras redes sociais em @LeiaPretaLeia, no Instagram e no TikTok. E também conheça o projeto do podcast A Grande Irmã, que é o podcast semanal
que eu participo, que tá no YouTube e em todas as plataformas de streaming, que é voltado para ficção científica e assuntos políticos da atualidade. Essa semana saiu o episódio na segunda-feira. Se você quiser ouvir daqui do YouTube, eu vou colocar o link aqui para você poder assistir, tá? Agradeço você pela sua audiência, por ter ficado aqui comigo esse tempo todo. Fico por aqui, beijos e até a próxima!